Efésios capítulo 3, versículo 20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Quem crê que Deus tem poder para fazer muito mais daquilo que nós pedimos? Então podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva o Senhor Jesus com as palmas bem alegre. Glória a Deus. Igreja, é notório que a palavra de Deus, ela é um livro marcado por momentos em que Deus ele irrompe na história humana, trazendo respostas para nossas vidas, respostas às vezes inesperadas, portas que ninguém imaginava, intervenções que surpreenderam até os mais fiéis, como diz a palavra do Senhor. E quando o povo de Israel estava cercado diante do Mar Vermelho, não havia lógica, não havia estratégia, não havia recurso humano capaz de abrir um caminho. Mas a surpresa divina, ela veio em forma de um vento que ninguém previa, um vento que ninguém esperava. Por exemplo, se nós olharmos para a vida de Ana, quando ela era provocada, humilhada, esquecida aos olhos da sociedade, Ana jamais imaginava que o ventre estéril se tornaria agora o portal pelo qual Deus levantaria um grande profeta chamado Samuel. E quando a viúva de Sarepta, ela se preparava para morrer, preparando ali o último alimento, Deus já estava enviando Elias para transformar o último punhado de farinha na primeira de muitas provisões sobre a vida daquela mulher. E a surpresa divina, ela nunca segue o ritmo dos homens, porque a surpresa divina, ela nasce da soberania de Deus, porque Deus ele é soberano. O nosso Deus é o Deus que enxerga o deserto, mas o nosso Deus também é o Deus que prepara fontes no deserto. Aleluia. E nesta passagem, neste texto, nesta campanha também do jejum do propósito, do jejum da vitória, aleluia, o Senhor nesta manhã está conduzindo o seu povo a uma estação aonde o inesperado vai se tornar profético e aonde o impossível vai se converter em testemunho de bênção e testemunho de milagres na sua vida. Quem crê diz glória a Deus. Deus, meus irmãos, ele surpreende. Deus, ele surpreende o seu povo. Deus, ele surpreende aqueles que são fiéis a ele. E Deus, ele surpreende quando tudo parece estagnado, quando tudo parece parado, quando tudo parece que não tem jeito. Mas Deus, ele, aleluia, surpreende. Ele, aleluia, ele entra com providência, porque às vezes nós pensamos que não está acontecendo nada, nós pensamos que está tudo parado, está estagnado, mas o céu nesta manhã, eu creio que através da nossa fé, o céu já começou um movimento invisível aqui nesta manhã. Aleluia, há um movimento invisível aqui nesta manhã. Há uma batalha sendo travada aqui nesta manhã, porque a Bíblia Sagrada, ela diz lá no livro do profeta messiânico, o profeta Isaías capítulo 43 versículo 9, o texto diz: eis que faço uma coisa nova, agora está saindo a luz, diz o texto, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, diz o Senhor.
Oh, aleluia. Meus irmãos, igreja amada do Senhor, a palavra de Deus, ela é poderosa. Esta palavra ela tem um poder imenso. Quando Isaías ele libera essa palavra, o povo, se você olhar o povo, ele vivia um tempo de paralisia espiritual, paralisia emocional, e Jerusalém, meus irmãos, se encontrava abatida. A memória nacional era marcada agora pela vergonha do exílio babilônico, e eles agora olhavam ao redor e eles viam apenas deserto. Eles enxergavam apenas deserto. Eles olhavam, eles viam agora somente ausência de direção, ausência de esperança, ausência de vida. Mas no entanto Deus diz: eu estou fazendo algo novo. Aleluia. Apesar que nós estamos, meus irmãos, caminhando para o final deste ano de 2025, mas a palavra de Deus está dizendo para mim, está falando com você nesta manhã: estou fazendo algo novo. Ei, há o invisível de Deus se movimentando aqui nesta manhã. E a expressão aqui, estou fazendo, no hebraico indica o que? Um ato contínuo de presença, de presente, como quem está dizendo: mesmo quando vocês não sentem, mas eu estou agindo. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus estava movimentando as águas, e essas águas que Deus estava movimentando, Deus estava movimentando as águas subterrâneas, no espírito, enquanto o povo via apenas areia, mas Deus já estava movimentando as águas. E eu creio que nesta manhã estas águas estão em movimento. Estas águas, o deserto para o homem é o fim, porque quando nós chegamos no deserto, nós não vemos expectativa de melhoras. No deserto às vezes perdemos a esperança. No deserto nós vemos apenas, aleluia, sequidão, apenas escassez. O deserto para o homem é o fim, mas para Deus é o recomeço. Para Deus é o recomeço de uma nova história. O deserto, meus irmãos, representa limitações, mas é justamente no deserto, é ali que Deus ele cria caminhos que não existiam, mas Deus ele cria caminho. Deus ele abre caminho. O mesmo Deus que abriu o caminho no Mar Vermelho, Ele declara sobre a tua vida que hoje, Ele está declarando agora que Ele vai abrir caminho no lugar mais impossível, ou seja, no deserto. E não é só caminho, mas Ele também vai fazer brotar águas no deserto, vai fazer brotar rios no deserto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh glória! O que isso significa, pastor? O que isso representa? Significa que Deus não apenas Ele resolve o teu problema, mas Ele remove, Ele renova, Ele restaura a tua vida por completo nesta manhã. Oh aleluia! Sabe por quê? Porque Deus Ele não apenas Ele abre portas, mas Ele sustenta a porta que Ele abre. Ele sustenta a porta que Ele abre, aleluia. Ele não apenas tira você do deserto, mas Ele transforma o deserto em fontes de águas vivas. Ele transforma o deserto, aleluia. Talvez você esteja vivendo algo que parece estar, quem sabe, estagnado há muito tempo na tua vida, algo que está parado, algo que não caminha, quem sabe uma área que não se move, que não cresce, que não avança, aleluia, que não responde. Mas o texto revela que a estagnação é apenas humana. A estagnação é apenas humana, porque o céu nunca fica parado.
O céu nunca fica parado. Deus está fazendo algo que ainda não apareceu, mas que já existe no mundo espiritual. Ou seja, Deus está movimentando aqui nesta manhã. O que você chama de silêncio, nesta manhã Deus está chamando de construção, porque eu estou construindo algo novo na sua vida. O que você chama de demora, Deus está chamando assim, ó, eu não estou demorando, porque eu estou preparando. Eu estou preparando. Orianda la master e me clama la paia. Oh, aleluia. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nesta manhã eu declaro que todo ambiente de estagnação se rompe agora pelo poder que há no sangue de Jesus. Todas as barreiras, correntes de impedimento se rompe agora em nome de Jesus. O céu libera um movimento onde você achava que nada mais ia fluir, mas o céu está liberando este movimento aqui nesta manhã. Oh, aleluia! Glória a Deus! Deus está dizendo para a igreja: receba a surpresa divina do movimento que já se iniciou. Receba o milagre de Deus do movimento do céu que já iniciou. Receba a tua cura do movimento que o céu já iniciou. Receba o toque de Jesus sobre a tua vida, porque o movimento já iniciou nesta manhã. Ora manto e decanta rastor e me clama la paia. Ei, Deus tem surpresa. A surpresa divina, ela se revela quando os recursos humanos acabam. Quando os recursos do homem acabam, a surpresa de Deus, ela se revela. Aleluia. Porque a obra de Deus, meus irmãos, ela começa às vezes no que sobrou, no que restou. Lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7, a palavra de Deus, ela diz lá que havia uma viúva. A viúva estava diante de Eliseu e era uma mulher que havia perdido tudo. Esta mulher, ela perdeu o marido. Esta mulher, ela perdeu a segurança financeira e aos olhos humanos também quase perde a sua dignidade. Os credores estavam prestes a levar os seus filhos como escravos, como diz a palavra do Senhor. Levar o seu futuro. Aleluia, glória a Deus. E ela não tinha mais ninguém para recorrer. Tinha acabado os seus recursos. E quando ela fala com o profeta Eliseu, ela descreve o seu total de miséria, a sua situação de miséria que ela se encontrava. E ela declara para o profeta dizendo: nada tenho, meu senhor, senão apenas uma botija de azeite. Se nós olharmos para o mundo atual que nós vivemos, o mundo com certeza diria para aquela mulher: é verdadeiramente, você não tem nada. Aleluia, é pouco demais. Só uma botija, um pouquinho de azeite, o mundo, aleluia, iria falar isso, é pouco demais. Mas Deus, Ele olha esse mesmo pouco e Deus, Ele diz diferente. Deus, Ele interpreta diferente aquilo que o homem iria interpretar dizendo que era pouco demais, mas Deus, Ele olha de uma maneira diferente, e Deus, Ele vai falar para esta mulher, Ele vai falar para você aqui nesta manhã: é exatamente o que eu preciso, é exatamente o que eu preciso. Aleluia. A pergunta de Eliseu: o que tens em casa? Essa pergunta, igreja, ela é extremamente profunda, uma profundidade muito grande. É como se Deus estivesse dizendo: eu nunca vou começar o milagre pelo que você perdeu. Ele não vai começar o milagre pelo que você perdeu. Ele sempre começa o milagre pelo que sobrou. Ei, sobrou alguma coisa aí? Sobrou? Ele começa o milagre, aleluia, pelo que sobrou.
porque a viúva, ela achava que não tinha nada. Ela achava que ela não tinha nada, mas ela tinha o principal, ela tinha azeite. Ela pensava que não tinha nada, mas o principal ela tinha o azeite. Se você olhar pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, o azeite, meus irmãos, é o símbolo do Espírito. O azeite é o símbolo da unção. O azeite é o símbolo da presença. Aquilo que parecia insuficiente era o que Deus havia preservado nela para ativar o milagre na vida dela. Sabe o que isso significa? Ela não tinha praticamente nada, mas o principal ela tinha, que era a presença. Ei, nós podemos perder tudo, mas só não podemos perder a presença, porque enquanto estiver presença tem milagre, enquanto estiver presença tem cura, enquanto estiver presença tem manifestação da glória de Deus. É a presença, é a presença, é a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando ela começa a encher as vasilhas, o milagre não acontece na botija, como muitos pensam. O milagre não acontece na botija, aleluia. O milagre, aleluia, ele acontece no derramar do óleo. No derramar do óleo. A multiplicação não está no ficar parado, mas está no obedecer à palavra de Deus. Obedecer a Deus. Deus não enche vasilhas fechadas. Aleluia. Vou repetir: Deus não enche vasilhas fechadas. Oh glória. Deus, ele enche vasilhas que está disposto a receber essa unção. Cada vasilha representava um passo de fé. Cada vasilha, aleluia, era uma declaração de confiança a Deus. Aleluia, era uma decisão de acreditar no impossível de Deus. Oh glória a Deus. Talvez você nesta manhã, talvez você esteja olhando para a falta de algo que está faltando, quem sabe na sua vida, na sua casa, mas Deus está olhando para o que restou. Deus está olhando. Talvez pareça pouco para você, mas uma força quase, quem sabe, esgotada, uma fé enfraquecida, uma oração, quem sabe, cansada, mas isso é o suficiente para Deus agir com milagre na sua vida. Mesmo que a sua fé esteja cansada, mesmo que, aleluia, que a sua fé esteja enfraquecida, a sua força esteja esgotada, quem sabe uma oração cansada, mas é o suficiente para Deus operar o grande milagre na tua vida aqui nesta manhã. É o grande, aleluia, glória a Deus. Ele não precisa de muito, ele não precisa de muito. Sabe o que Deus precisa para agir na nossa vida? Ele precisa da nossa entrega, ele precisa da nossa confiança, e ele precisa da nossa obediência à palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Levante as tuas mãos para o céu. Isso. Eu quero declarar sobre a tua vida aqui nesta manhã. Eu declaro que tudo que ainda resta em suas mãos será multiplicado pelo poder de Deus aqui nesta manhã. Aonde havia escassez, o céu está liberando abundância aqui nesta manhã. Aonde havia ameaça, o céu libera livramento aqui hoje. A sua casa não verá vergonha, diz o Senhor. Eu vou repetir: a sua casa não verá vergonha, a sua família não será levada pelo inimigo, porque Deus já está multiplicando o azeite na tua vida. Receba esse azeite, receba o azeite em nome de Jesus. Pode adorar, pode glorificar. Aleluia. A surpresa de Deus, ela se manifesta quando você às vezes já desistiu. Aleluia. Mas Jesus ainda está no controle do barco. Jesus ainda está no controle do barco. Lá em Lucas 5, versículo 5,
capítulo 4 ao 6, lá você vai ver a cena de Pedro. Lá Pedro, meus irmãos, estava já lavando as redes. E essa cena de Pedro lavando as redes é uma das mais marcantes do Novo Testamento. Por quê, pastor? A noite inteira Pedro, ele pescou, mas ele pescou sem ter resultado. Eram pescadores experientes, pescadores com muitas experiências. Eles sabiam o que estavam fazendo, mas passaram a noite sem pegar nada. Mas aquela noite não rendeu, não pegaram nenhum peixe, não pegou nada. E a frustração naquele momento não era apenas uma frustração profissional, mas também era uma frustração emocional. Porque quando alguém lava as redes, está declarando: não tem mais o que fazer, não tem mais o que tentar, vamos lavar as redes, porque já tentamos a noite toda, não pegamos nada, então vamos lavar, não tem mais o que fazer. E é nesse ambiente, meus irmãos, de cansaço, é nesse ambiente de esgotamento, que Jesus agora ele entra no barco. Jesus agora ele entra no barco. E Jesus sempre ele escolhe entrar juntamente, meus irmãos, quando o pescador acha que acabou, que não tem mais solução. E a ordem de Jesus agora para Pedro, a ordem de Jesus é: lança-te ao mar. Lança-te ao mar. É um convite para tentar outra vez. Era um convite para lançar a rede de novo. Mas agora iria ser diferente. Porque Pedro ele lançou a rede a noite inteira, mas ele lançou com as suas próprias forças. E agora é diferente, porque Jesus disse: lança-te ao mar. E é o convite que é para tentar novamente. Aleluia. Não com a própria força de Pedro, mas sim com a palavra liberada do Mestre. Oh, aleluia. Pedro já havia lançado rede antes, mas agora lança sobre uma promessa totalmente diferente. O milagre não acontece porque Pedro ele é pescador. O milagre aqui acontece porque Jesus ele é o Senhor do tempo. Jesus ele é o Senhor do vento. Jesus ele é o Senhor das águas. E Jesus ele é o Senhor dos resultados. Aleluia. A pesca abundante não foi apenas um milagre financeiro, mas foi um milagre de propósito. As redes quase se rompem, revelam que quando Deus decide surpreender, Ele faz de maneira que você não entende. Vai muito além dos nossos pensamentos, vai muito além da nossa lógica. Ei, não foi o esforço de Pedro, mas foi a palavra profética de Jesus Cristo. E ele diz: tenta outra vez. Aleluias, glória a Deus. Talvez você esteja, quem sabe, lavando as suas redes. Quem sabe tem pessoas aqui que você está lavando as suas redes em alguma área da sua vida. Lavou, quem sabe, redes no casamento, ou quem sabe na vida espiritual, quem sabe lavou as redes na saúde, no ministério, nas finanças. Talvez você pensou: não tem mais jeito, não tem mais saída. Mas Jesus está dizendo para você aqui hoje, Jesus está falando com você, meu irmão. Jesus está falando com você, mas Jesus ainda não mandou você parar. Jesus não mandou você parar.
Jesus ainda não mandou você parar. Aleluia! Sabe por quê? Porque Ele ainda está no barco. Ah, pastor, mas já lancei a rede e não deu certo. Mas quem mandou você parar de lançar a rede? Jesus não mandou, porque Jesus ainda está no barco. E quando Ele está no barco, existe sempre uma palavra que muda tudo na sua vida. Enquanto Jesus estiver no barco, ainda tem palavra. Enquanto Jesus ainda estiver no barco, ainda tem propósito. Enquanto Jesus ainda estiver no barco, ainda tem provisão, tem milagre, tem restauração, tem curas. Enquanto Jesus estiver no barco. Aleluia! Eu concluo a mensagem. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que aquilo que não deu certo antes, dará certo agora, porque você vai lançar debaixo da promessa dEle. Eu vou repetir, em nome de Jesus eu declaro que aquilo que não deu certo antes, agora dará certo, porque a rede que ontem voltou vazia, hoje vai voltar cheia, assim diz o Senhor. A areia que ontem frustrou, hoje se transforma em testemunho. Sabe por quê? Porque nesta manhã o Senhor está liberando sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, um milagre que vai ultrapassar a sua capacidade de imaginar. Quem recebe este milagre, toma posse em nome de Jesus Cristo.